Chega! Bora pra aula. Bem-vindo, meu... Bem-vinda. Meu nome é Gustavo Paulino e temos mais uma aula hoje. Vamos lá. Confesso que hoje eu não tava tão animado. Eita, caiu alguma coisa ali. Confesso que hoje eu não tava tão animado pra aula de hoje, mas como eu me propus a criar uma aula toda quarta, às 20 horas, no meu canal do YouTube, aqui estou eu, me comprometido com o meu comprometimento. Pouca gente sabe, mas parte disso daqui que eu tô fazendo faz parte da minha evolução pessoal. Então, quando eu venho, preparo uma aula, me planejo, me exponho na internet, tudo isso faz parte de um plano pessoal meu para eu me desenvolver como pessoa, melhorar como pessoa, né? Como profissional também. E, cara, isso aqui faz parte da minha trajetória. Mas a aula de hoje, tenho ela preparada aqui no meu lado direito, esquerdo, na verdade. Cara, a aula de hoje ela é uma aula de fundação narrativa. Eu nem tô falando sobre o roteiro ainda. Enfim, só peguei e liguei a câmera agora. Mas essa aula, ela é de fundação narrativa. Pode ser que para algumas pessoas o trabalho de hoje ele não faça tanto sentido ou seja um pouco falado, mas ele faz parte da fundação narrativa do meu canal. Eu quero que num futuro próximo isso sirva de base para os conteúdos que eu vou produzir, né? Eu quero que as pessoas olhem que eu já vinha falando sobre isso e como o canal tem propósito de defender as ideias, ou seja, leve as suas ideias a sério. Eu tenho a minha ideia. A minha ideia número 1 é que toda organização humana funciona por meio de uma gramática de 9 funções, 45 passos e 104 ações que eu formulei para resolver o problema do depende da gestão. Então, o tema da aula de hoje é por que a teoria da gestão é um labirinto e onde a gramática entra, tá bom? Tipo, fundação narrativa pro meu canal, tá? Essa aula vai sair hoje. Hoje é quarta-feira, dia 14/1/2026. Então, disclaimer fixo aqui, como de costume, tá? Só para alinhar o jogo, esse canal aqui é sobre levar as suas próprias ideias a sério. Eu coloco as minhas na mesa, você pensa sobre as suas. Você não é obrigado a concordar comigo, mas é proibido a não pensar. Se topar esse contrato, bora pro conteúdo. Eu acertei, cara, eu li pouco. Eu li pouco do roteiro, porque é o disclaimer fixo, eu preciso falar ele toda vez, tá bom? Então vamos lá, cara, dito o disclaimer, eu quero que começar já essa aula falando pra você que quero que você reconheça que a frustração com a gestão não é individual e ela é estrutural, tá bom? E eu quero que você entenda que gerir não é difícil, ou seja, ter uma empresa não é difícil. É que ninguém nunca formulou uma estrutura mínima estável que funciona para a maioria das pessoas, ou pelo menos de uma forma mais ampla, tá bom? E pare de achar que o problema é falta de curso ou de método, ou talvez o esforço do trabalho que a gente aplica, tá? Para organizar a empresa. Então, se você já tentou organizar uma empresa de alguma forma, ou pelo menos de uma forma séria, você inevitavelmente esbarra em uma frustração. E ela não é culpa sua. E, cara, isso é bem interessante, porque quando a gente tenta construir empresa, vixe, cara, é difícil, porque muitas pessoas que tentam construir empresas não têm formação acadêmica em gestão, em administração, tentam, depois de saírem de uma formação acadêmica, ou tentam no mercado de trabalho mesmo empreender, criar algum negócio, cara. E quando a gente tenta fazer isso, qualquer pessoa, seja uma pessoa que já é empresária ou que está pensando em ser empresário, inevitavelmente vai esbarrar com uma frustração gigante, uma coisa
cara, que dói demais, e dói. Mas ela não é culpa sua, e às vezes você nem sabe o que é isso, tá bom? E justamente o título da aula, porque que a gestão é um labirinto, tá bom? E como que a gramática entra. Se você já está contextualizado sobre o que eu estou trazendo de conteúdo aqui no meu canal, você já viu os outros vídeos, entende que eu sou o criador de uma gramática estrutural. Hoje vai ser um vídeo especificamente defendendo esse ponto e mostrando por que a gestão, né, as ciências da gestão, ela é um labirinto, né? E como que o meu trabalho ele entra, né, para mostrar o caminho desse labirinto de toda a gestão, tá? Então, só pra gente se contextualizar aqui, nossa, que legal, eu gostei. Eu achei que essa aula não ia ser tão legal, não ia ser tão produtiva, eu achei que eu não ia conseguir articular bem as ideias, mas incrivelmente eu tô conseguindo e eu tô lendo pouco, mas isso veio de um preparo anterior. Beleza? Então, vamos só para contextualizar aqui, tá? Toda vez que você estuda gestão, parece literalmente labirinto, tá bom? Gestão cara, quando a gente vai criar uma empresa, a gente precisa estudar gestão. Gestão, do meu ponto de vista, é uma forma de organizar, mas na verdade qual que é o modelo de gestão? Qual que é a gestão? Qual que é a gestão que está sendo adotada? É a gestão de fulano, a gestão de ciclano, enfim. Enfim, gestão, do meu ponto de vista, é modelo mental. E modelo mental é uma forma de gerir uma empresa, que aí você vai organizar a empresa. Então, toda vez que você tenta estudar gestão, como organizar a empresa, como gerir a empresa, você cai no labirinto. O labirinto do depende, tá bom? Cada especialista ou cada estudioso da área vai dizer uma coisa. Faça X, faça Y, tá bom? Então, cada pessoa, cada especialista de gestão, mesmo que olhe a mesma empresa, eles veem coisas diferentes. Cada um diz uma coisa. Você precisa focar nisso. Para você estruturar a sua empresa, você precisa fazer aquilo, né? Você diz, alguns especialistas dizem que não, primeiro é a cultura, primeiro você resolve os processos. O outro diz não, primeiro é a liderança. O outro diz não, primeiro são as pessoas. O outro diz não, é estratégia. Cada um diz uma coisa e isso gera uma frustração para quem acabou de se formar, quer empreender ou quem só quer simplesmente empreender e criar um negócio, né? Existe esse problema dentro da gestão, que a gestão ela não tem uma concordância entre os especialistas de uma forma tipo assim, tá, concordamos com isso daqui, mas o meu sucesso foi baseado nisso. Ok, tranquilo, mas não existe essa concordância ainda hoje, né? E no final, a resposta de todo especialista para uma pergunta do tipo: eu só quero criar uma empresa, qual que é o passo a passo? A resposta é sempre: depende. E isso é uma frustração, porque você não tem a consciência. Quando você começa a empreender, isso eu falo de mim mesmo, quando você começa a empreender, você não tem a consciência disso, de que depende, de que cada pessoa vai te falar, faz isso, faz aquilo, e que não existe uma concordância geral. Ou seja, por exemplo, não existe um alfabeto. Quando eu pergunto, como eu falo português? Existe uma escola de pensamento que diz você junta A, B, C, D, decora o alfabeto e você vai falar e todo mundo concorda, independente de quais palavras você usa, todo mundo concorda com a gramática, ninguém fica discutindo a gramática. E isso não existe em gestão, não existe uma gramática que todo mundo concorda, né? E no final a resposta é essa, sempre depende. Então os especialistas eles olham a mesma empresa, mas nenhum deles concorda com o que é estrutural, aquilo que nunca muda, né? Cada um diz que funciona com base nos seus próprios resultados, e em ciência, quando você afirma um resultado, né, fala, ó, beleza, o que eu estou querendo dizer? Isso aqui é tautologia, né? Se cada um diz que funciona segundo os seus próprios resultados, confie em mim que eu faturei 50 milhões. Confie em mim que eu já tenho 10 empresas que faturam 1 milhão cada. Né? Se todo mundo diz isso, cuidado. Em ciência eu aprendi, quando eu fui investigar, eu fui criar a minha gramática, eu aprendi que isso é tautologia. Você infere o resultado, você infere a função depois que o resultado aconteceu. Ou seja, por causa que eu tive resultado, você tem que fazer isso. Você tem que focar em cultura, você tem que focar em liderança, você tem que focar em processos. Mas isso é
tautologia. Tautologia é inferir a função depois que o resultado aconteceu. Né? E isso não é verdade. Você não pode afirmar que porque você teve resultado, se todo mundo fizer aquilo, todo mundo vai ter o resultado. E isso que é o frustrante de quem não entende a teoria do depende, a contingência, de quem não investigou isso. Quem chegou para empreender, putz, cara, sentou a bunda na cadeira, eu vou empreender. Cada um vai falar uma coisa, entendeu? E isso é tautologia, né? Então, os especialistas, eles dizem, né, que se funciona, né? Muitas vezes eles dizem, funcionou, faça isso. Isso é a tautologia, tá bom? E aí, como que eu faço para entender melhor isso? Eu vou te dar uma analogia, é a analogia do engenheiro, né? Como que você vai ter maior clareza, né, sobre como construir empresas, como organizar, como ser um empreendedor sem ficar maluco e ficar dependente de que cada especialista diz uma coisa, cada especialista diz outra coisa. Vamos usar a analogia do engenheiro. Imagina se cada engenheiro resolvesse construir um prédio de um jeito que cada um achasse melhor. Cada engenheiro, vamos usar a engenharia, tá bom? Então, sem uma linguagem, tipo assim, cada engenheiro vai construir um prédio. Um começa pela fundação, aí o outro vai lá e ignora a carga, sei lá, do prédio, aí o outro decide no feeling. Então, o prédio pode até ficar em pé, né, por um tempo, mas ele é estruturalmente errado. Por quê? Porque em engenharia, se eles não concordam, o prédio ele não fica certo, porque existem estruturas que todos seguem, existe um senso comum, né? E aí vem a pergunta que me perseguia: como que eu vou organizar humanos que são infinitamente mais complexos do que um concreto sem uma estrutura mínima? Né? Empreender não é que é arriscado, né? Não é que é arriscado porque é difícil, é arriscado porque você fica refém de intuição e improviso, né? Então, essa analogia do engenheiro explica justamente isso. Os engenheiros, eles precisam concordar entre si. Se para eu construir um prédio eu preciso de estrutura e que todos concordem com uma linguagem que todos entendam e que o prédio faça sentido, como que eu vou construir uma empresa que é infinitamente mais complexa se cada especialista diz uma coisa, sacou? Então, a maioria das empresas hoje, inclusive a minha, e é justamente o ponto do meu trabalho, que é para organizar as empresas, eu criei uma gramática estrutural, né? A maioria das empresas estão estruturalmente erradas. Não quer dizer que você teve sucesso, que você está estruturalmente certo, né? E da onde que surgiu essa estrutura? Não existia. Esse é o ponto da aula de hoje, né? Então eu peguei essa frustração, né, e fui investigar. Fui investigar uma coisa simples. O que nunca muda. Porque eu tinha essa frustração. Fiz os cursos, fiz as mentorias, varri toda a literatura de gestão para entender como criar processos, quais são estratégias, táticas, como que eu organizo pessoas, enfim, fiz tudo isso daí, né? E aí eu fiz justamente essa pergunta: o que está presente em toda organização e que funciona, e se não funciona, independente se não funcionar, o que deve existir para que toda organização, toda forma de se organizar, ou seja, organizar humanos, seja viável. E aí entra a viabilidade sistêmica. E durante o meu trabalho, eu confesso que eu usei inteligência artificial para varrer o campo teórico da prática e da literatura, tá bom? Não para a IA, a inteligência artificial, decidir por mim, mas para eu organizar o caos. Eu precisava de uma ferramenta que ampliasse toda a... Como que eu vou investigar a literatura? Só com uma inteligência artificial. Mesma coisa do telescópio ou daquele negócio que vê, microscópico, né? É uma ferramenta para enxergar a estrutura. Qual que é o DNA da organização humana, cara? E o que saiu disso não é um método, tá bom? Foi uma gramática mínima que contextualiza tudo isso que eu trouxe para você. Qual que é a conversa mínima que deve existir e que todos os especialistas devem minimamente concordar para depois justificarem o seu sucesso?
É essa a gramática aqui, tá bom? Então, isso daqui não é um método, tá? Isso daqui é uma gramática mínima. Ela é coerente, ela não é contraditória, ela é baseada em ciência, ela é falseável e eu estou expondo ela na internet para ela ser testada ou destruída. Porque aqui é bem interessante, cara. Essa folha custou R$ 5. R$ 5 essa folha. Eu achei bem caro porque eu só fui imprimir isso daqui hoje. Cara, custou R$ 5. Eu achei que ia custar R$ 2. Mas enfim, colorida, bonitinha. Vou guardar ela, tá? Isso daqui é a estrutura mínima. A aula de hoje não é especificamente para eu mostrar a estrutura, para eu mostrar cada um dos pontos e explicar, não. A aula de hoje é só para explicar por que a gestão é um labirinto e onde a gramática entra. Mas essa é a estrutura mínima que deve existir para qualquer organização humana funcionar com viabilidade sistêmica, tá bom? Então a gente vai ter quais são as camadas quais são as funções que toda empresa exerce. Toda empresa exerce a função P1. Então a gramática ela é proposta em P1 a P9, ou seja, é uma função P1, P2, P3, P4, P5, e cada uma delas tem um nome. Então, a primeira é o P1, é a implementação. Toda empresa precisa de implementações, precisa de atualizações, ou seja, robustez, documentação. Toda empresa precisa atrair, toda empresa precisa converter, toda empresa precisa admitir, seja clientes ou colaboradores. Toda empresa precisa executar, toda empresa precisa analisar os resultados. Toda empresa precisa de recursos, dinheiro, tempo, capital intelectual. Toda empresa precisa gerir os seus relacionamentos. E toda empresa precisa de pessoas para preencher todos esses espaços aqui. E isso daqui é ciência. Aqui estão 5 anos de trabalho de campo de batalha, milhões de reais investidos na internet. Aqui está mentorias caras que eu paguei, horas e 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 horas de estudo, análise, refutação interna para chegar e imprimir um papel de R$ 5 para explicar de uma forma não definitiva, mas proposta de que essa aqui é a estrutura mínima viável que deve existir para organizar qualquer sistema humano, ou seja, qualquer empresa, tá bom? Tá, Gustavo? Você contou isso daí, você mostrou, né, essa gramática aí, que legal. Por que tu falou aquele ponto, né, de que você colocou isso na internet para ela ser testada ou destruída? Porque quando em ciência, e eu aprendi isso quando eu fui investigar, em ciência, o maior alto nível de rigor é quando você diz, aqui está a minha ideia, aqui estão as ferramentas para você me destruir. Se você conseguir, eu jogo tudo isso daqui fora. Essa é a minha proposta, justamente. Essa é ciência séria. Então, todo modelo, todo método de gestão hoje, qualquer metodologia, qualquer empresa, poucos falam sobre ciência. Poucos conseguiram articular ciência com gestão. Era um pouco impossível, porque o humano não tem capacidade intelectual para varrer o conhecimento humano e trazer isso de uma forma sintetizada. Ou seja, eu vou olhar toda a literatura do planeta, usei a inteligência artificial para isso, meu trabalho defende o uso dela de uma forma rigorosa e válida, varri todo o conhecimento humano para chegar numa estrutura mínima que funciona, e nomeei isso como o princípio da gramática estrutural, carinhosamente como o princípio de Paulino e como produto Black Belt Oz, né? Aqui temos o primeiro anúncio, imagino lá no futuro, eu olhando isso daqui com Black Belt Oz rodando nas empresas, enfim, mas esse é o primeiro esboço, primeiro vídeo falando sobre ela diretamente, tá? Então, cara, mas do que exatamente a gente tá falando aqui dessa aula, tá bom? Então, antes de decidir como a gente vai gerir a empresa,
alguém precisava propor uma estrutura, essa estrutura, a estrutura mínima que deve existir, tá bom? Então, pelo fato da gestão ter virado, né, é isso que a gente está falando, pelo fato da gestão ter virado um labirinto, cada um diz uma coisa, né, falta uma gramática em comum, né, e aí entra o ponto. Lá atrás eu falei, como que eu vou organizar empresas que são infinitamente mais complexos? A gente organiza pessoas, empresas, através de um sistema. A primeira vez que eu ouvi isso, cara, foi num livro chamado EOS. Eu tenho bases filosóficas e teóricas desses livros, desses autores, adorei, mas eles não resolvem o problema do depende, né? Ele propõe um sistema que funciona, né? E, cara, é justamente isso. Como que eu vou organizar uma empresa sem um sistema? Eu preciso de um sistema. Isso é louco, cara. Isso é louco porque eu preciso de um sistema para organizar a complexidade humana. E esse sistema não existia até 2025, até o ano passado, quando eu formulei essa teoria. Então, sem gramática, todo método vira opinião bem embalada. Hoje em dia, o mercado de gestão ele é lotado de métodos, frameworks, mas ninguém consegue provar a ontologia estrutural, ninguém consegue articular articular a ideia de ontologia estrutural de uma forma coerente e falseável e não contraditória. Acredito eu que foi um dos primeiros a estruturar isso. Enfim. E aí, tá. Legal, Gustavo. Você pode estar se perguntando, né? Mas isso ainda não foi publicado, né? Isso ainda está em construção. Sim, não. O trabalho ele já está pronto. O meu trabalho ele já está pronto. Eu já publiquei ele em repositório público. Estou defendendo ele internacionalmente com meus estudos. Mandei para a revista. Estou tentando fazer a publicação dessa teoria em uma revista. Já tenho algumas outras maneiras práticas de testar essa teoria na vida real. Enfim. Então, o trabalho ele já está pronto, tá? O que ele precisa agora é de encaixe, justamente o meu trabalho, ele precisa se encaixar melhor, porque, cara, eu não sou teórico da gestão, eu sou da prática do empreendedorismo, eu simplesmente quero fazer alguma coisa que funciona, uma empresa que funciona sem mim. É isso, empresários têm que criar empresas que funcionem sem eles. Se isso não está acontecendo, cara, você falhou como estratégico na sua empresa. É simplesmente isso, tá bom? Então, esse trabalho aqui, ele só precisa de encaixe e não de uma permissão para existir, tá? E esse canal aqui é justamente o laboratório onde eu testo essa minha ideia, tá? Que eu coloco essa minha ideia em contato com a realidade para ver se ela vai sobreviver, né? E esse é o palco da minha ideia principal. Então, algumas ideias, elas existem antes mesmo de serem nomeadas. Por exemplo, a gravidade existiu antes de Newton, né? Ele não precisou que todos acreditassem nele quando ele escreveu sobre a gravidade. Ele foi taxado, etc, etc. Só o tempo depois confirmou o que ele descreveu, né? Aquilo que já existia. E a minha ideia tem essa característica, eu tenho essa ousadia de falar isso, porque eu tenho robustez suficiente para sustentar esse meu argumento dentro do meu artigo, tá bom? Então, só para fechar, né? Então, hoje eu quero que você entenda, se você é empresário ou se você vai criar uma empresa, pare de se culpar, tá? Por não entender gestão. Gestão, como que eu construo a minha empresa sem ficar louco com a execução, com a organização, tá bom? Eu quero que você não se culpe por isso. Isso é culpa da gestão. A gestão não resolveu isso ainda, tá? E eu quero que você aceite que sem uma estrutura mínima, né, não há clareza. Ou seja, sem um alfabeto, sem a gramática, não há clareza. Você pode sim dominar todos os métodos de gestão, ler todos os livros de gestão e criar uma empresa incrível, mas sem estrutura mínima você nunca vai ter uma clareza de quais estruturas devem existir obrigatoriamente, independente de tempo, de cultura. Cara, é eterno isso daqui, eterno. Toda empresa, e aí foi a proposta do meu trabalho, em investigar o que existia antes, depois, e o que não vai mudar nunca. Ou seja,
Mesma ousadia que eu disse do Newton, tá? A gravidade existia como força da natureza. E isso daqui existe como força da natureza, tá bom? Então, ideias, elas não precisam de permissões para existirem, tá? E eu quero que, a partir de hoje, com essa ótica de que existe uma luz no final do túnel, tá? De que você fique curioso, tá? Para entender melhor organizações com outros olhos. E não só com os olhos do depende. Cara, um especialista falou uma coisa, outro falou outra, tá bom? Existe, sim, uma clareza. E eu tô aqui para explicar isso, tá bom? Então, o problema talvez não seja você, talvez seja uma falta de linguagem comum com as outras pessoas. E aí você pode criar algo próprio, tá bom? Então, cara, essa foi a aula de hoje. Então, disclaimer fixo aqui, esse aqui eu ainda não decorei. Então, toda quarta, às 20 horas, horário de Brasília, tem episódio novo aqui no canal. A regra da casa é simples. Ideia boa é aquela que apanha da realidade e continua de pé. Eu sou o Gustavo Paulino e a gente se vê na próxima quarta. Então, se você já gostou desse vídeo, se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve aqui no canal, tá bom? Tamo junto e até a próxima quarta.